É uma representação comovente da dualidade do sofrimento humano, não apenas o tormento físico, mas também a carga emocional e espiritual que acompanha esse estado de aflição. Jó não apenas suporta a dor física de suas feridas, mas também enfrenta o isolamento social e o julgamento dos que o rodeiam. Sua condição física deplorável reflete a devastação interna que ele experimenta, revelando a profundidade de sua angústia e desespero. Essa passagem destaca a extrema brutalidade da condição de Jó e sua luta incessante contra a dor e o desespero. É um testemunho não apenas do sofrimento físico avassalador que ele suporta, mas também da imensa carga emocional que pesa sobre sua alma. Jó enfrenta uma provação que transcende os limites do corpo e da mente, desafiando sua fé e resistência até o âmago de sua existência. É um retrato comovente da coragem e da perseverança de um homem diante das circunstâncias mais desafiadoras, refletindo a profundidade de sua determinação em encontrar significado e esperança mesmo nas trevas mais profundas. Jó expressa ainda seu lamento pela falta de compaixão de seus amigos, como registrado no capítulo 16, versículo 20, onde ele declara: "Meus amigos zombam de mim, meus olhos se enchem de lágrimas diante de Deus." Nessas palavras, Jó revela não apenas a dor causada pelas ações insensíveis de seus supostos amigos, mas também o peso emocional de sua angústia diante da presença divina. Ele se encontra em um estado de profundo desamparo, confrontando não apenas a adversidade externa, mas também a solidão e o desespero interiores. É um retrato tocante da dor de se sentir abandonado e incompreendido, mesmo diante de Deus, onde suas lágrimas são testemunhas silenciosas de sua aflição e busca por consolo. No capítulo 19, Jó continua seu lamento sobre a obstinação e insensibilidade de seus amigos, expressando do versículo 13 ao versículo 20. "Meus irmãos se afastaram de mim, e até aqueles que me conhecem verdadeiramente me estranham. Meus parentes me abandonaram, e os meus amigos de outrora se esqueceram de mim. Chamei por meu servo, mas ele não me respondeu, implorei-lhe com palavras. Até os jovens me desprezam, quando me levanto, falam mal de mim. Todos os que compartilhavam conselhos secretos comigo me abominam, até aqueles que eu amava voltaram-se contra mim. Meus ossos se agarram à minha pele e à minha carne, escapei apenas com a pele dos meus dentes." Jó termina o seu lamento dizendo: "Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguem como Deus e não se satisfazem de minha carne?" Nota-se, pelo seu lamento, que ele ficou completamente só, abandonado e à mercê da sorte. No entanto, Deus ao seu lado, observando cada reação e cada batida do seu coração. Porém, Jó ainda não tinha pleno entendimento da grandeza e do amor de Deus, personificados na figura de Jesus Cristo. Nesses momentos de aflição, é quando percebemos o verdadeiro significado da presença divina. Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. Ele está lá, silenciosamente, sustentando-nos, fortalecendo-nos e conduzindo-nos através das tempestades da vida. É através da fé e da confiança em Deus que encontramos a verdadeira paz e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele é o nosso refúgio seguro, nossa rocha inabalável, e mesmo quando tudo parece perdido, podemos descansar na certeza do seu amor e cuidado por nós. Que possamos aprender a reconhecer e a valorizar essa graça divina, que é a luz que brilha nas trevas e nos guia para além das adversidades da vida. O drama de Jó ecoa através dos corredores das igrejas, um retrato vívido do que frequentemente testemunhamos em meio à congregação. Nele, vemos não apenas o sofrimento de um homem, mas também a traição e o julgamento que surgem dos que deveriam oferecer apoio inabalável. Como um eco distante, os olhares se desviam e as palavras de encorajamento se tornam silenciosas quando a provação bate à porta. É nesses momentos cruciais que as verdadeiras cores das relações se revelam, e muitos preferem se afastar, temerosos do desconforto que a dor alheia pode despertar em seus próprios corações. As costas viradas são testemunhas mudas de uma traição que corta mais fundo do que uma lâmina afiada. É uma dor que penetra não apenas a carne, mas também a alma, deixando cicatrizes invisíveis que perduram muito além do momento presente. Enquanto os dedos apontam com um fervor autoproclamado de justiça, o coração de Jó é dilacerado pela crueldade daqueles que deveriam estender as mãos em compaixão. Em vez de palavras de conforto, ele é confrontado com o peso esmagador do julgamento,
uma sentença que rasga ainda mais profundamente as feridas já abertas. Essa triste realidade é um reflexo sombrio da fragilidade da humanidade e da fragilidade das relações interpessoais. Em meio à escuridão da traição e do julgamento, Jó se vê sozinho, envolto na sombra da indiferença e da rejeição. Entretanto, mesmo no abismo da solidão e do desespero, a luz da esperança ainda brilha fraca. Pois, embora as vozes dos que o condenam sejam ensurdecedoras, há uma voz suave que sussurra de amor incondicional e graça infinita. É nessa voz divina que Jó encontra conforto e fortaleza para enfrentar as tempestades que assolam sua vida. Então Jó, tomando um pedaço de telha para rapar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Nesse primeiro momento, em meio à angústia e ao desespero, Jó não culpou Deus pelo sofrimento que atravessava. Quando sua esposa sugeriu que amaldiçoasse Deus e morresse, ele respondeu com determinação: "Tu falas como qualquer tola. Aceitamos o bem-vindo de Deus, por que não aceitar também o mal?" Essas palavras de Jó refletem sua profunda convicção na providência divina, mesmo em tempos de adversidade e dor. Essa passagem é significativa porque aborda questões fundamentais sobre a natureza do sofrimento humano e a relação entre Deus e o homem. Jó reconhece que a vida não é composta apenas de momentos de felicidade, mas também de dor e sofrimento, e que é importante manter a fé e a confiança em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Essa reflexão sobre o sofrimento e a fé é uma das principais temáticas do livro de Jó, que desafia conceitos tradicionais de retribuição divina e apresenta uma visão mais complexa sobre a relação entre o homem e o divino. Ao enfrentar suas próprias dúvidas e questionamentos, Jó nos convida a refletir sobre o significado do sofrimento humano e a importância da fé mesmo diante das adversidades da vida. Apesar da intensidade do sofrimento de Jó, ele permaneceu firme em sua fé, recusando-se a amaldiçoar a Deus e a abandonar sua confiança no Senhor. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, a fé pode ser uma âncora poderosa que nos sustenta. Jó encontrou força na certeza de que Deus estava presente, mesmo quando tudo parecia perdido, e isso o capacitou a suportar suas provações com dignidade e coragem. A trajetória de Jó também nos ensina sobre a natureza da dor e do sofrimento humano. Embora muitas vezes não compreendamos os motivos por trás de nossas tribulações, podemos encontrar consolo na crença de que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver isso claramente. O exemplo de Jó nos encoraja a confiar no plano divino, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ao enfrentar suas provações, Jó também nos mostra a importância da perseverança e da resistência. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele se recusou a desistir de sua fé e confiança em Deus. Sua determinação em permanecer fiel, apesar das circunstâncias adversas, nos inspira a seguir seu exemplo e a persistir em nossa própria jornada de fé, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente insuperáveis. Por fim, a história de Jó nos desafia a examinar nossas próprias atitudes em relação ao sofrimento e à adversidade. Será que estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis? Será que estamos dispostos a oferecer apoio e compaixão aos que estão sofrendo ao nosso redor? E, acima de tudo, estamos dispostos a perseverar em nossa fé, mesmo quando confrontados com os maiores desafios? A história de Jó nos convida a considerar essas questões e a buscar uma vida de confiança, compaixão e perseverança, independentemente das circunstâncias que possamos enfrentar. E assim, concluímos uma parte dessa emocionante jornada através da história de Jó. Em meio às provações e tormentas, testemunhamos sua resiliência e fé inabalável. Que lições poderosas extraímos desta narrativa milenar! Nos momentos de escuridão, Jó nos lembra da importância da confiança em Deus e da perseverança diante das adversidades. Que sua história nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e esperança. No próximo vídeo, daremos continuidade à fascinante jornada de Jó. Explore conosco os mistérios e lições por trás das provações desse homem de fé. Não perca!